Shalom, uma boa tarde. Nessa tarde de hoje eu gostaria de estar compartilhando uma palavra que falou muito ao meu coração. Hoje de manhã, quando meditava e lia um pouco ali em um livro de Spurgeon, que costumo sempre estar lendo, é um pão diário, e na meditação de hoje de manhã era usado o texto que tem em Isaías 63:7, que diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu. Na versão King James diz assim: agora, pois, hei de proclamar a bondade de Yahvé, falarei dos seus potentosos, ou seja, maravilhosos feitos, e darei louvores por tudo o que o Senhor fez por nós. Uau! Hoje fui pego porque eu tenho uma ideia de não ser um cara saudoso, de ficar olhando para trás e vendo as coisas a qual já vivemos, as coisas a qual Deus nos permitiu viver, passar, e fico falando, cara, Deus tem muito mais, Deus tem mais para nos oferecer, Ele nos chamou a entrarmos em lugares de águas profundas, então eu não quero ser saudoso, porque eu sei que é uma fonte inesgotável e sempre tem mais. Mas Spurgeon pegava uma linha de raciocínio, não de ficar agarrado às coisas antigas, mas nos fazendo lembrar, e penso que é um tempo propício para meditarmos dessa forma, sobre os feitos do Senhor, as maravilhas a qual Ele já nos fez, como eu costumo sempre falar, meditarmos um pouco no seu Ebenezer, no até aqui nos ajudou o Senhor. E ele começa na sua meditação, ele começa expressando da seguinte maneira, alguns pontos eu marquei, ele diz: esqueceu-se daquela hora abençoada quando Jesus o encontrou e disse, venha comigo. Consegue não se lembrar daquele momento em que ele quebrou as suas algemas, atirou as correntes na terra e disse, eu vim para quebrar seus grilhões e libertá-lo? Um outro ponto mais à frente ele coloca, ou você nunca esteve doente como agora e ele o curou, ou nunca teve pobre antes e ele supriu suas necessidades, ou nunca esteve em apuros antes e ele o livrou. Penso que todos nós, se formos pararmos e fazermos uma autoavaliação do que já vivemos até aqui, do Ebenezer do Senhor, cara, teria vários pontos a marcarmos e pontuarmos e dizer, cara, Deus é real, Deus é fiel, Deus é bondoso, e sim, eu quero proclamar a bondade de Yahvé e proclamar os seus grandiosos, maravilhosos feitos que fez por nós. Mas deixando um pouco de lado por tudo aquilo que Ele já fez, quando estivermos doentes, quando já estivemos necessitados e Ele veio com socorro, interviu, mudou a situação, mas o ponto principal e crucial que Spurgeon mencionava na meditação de hoje era a questão de quando Jesus veio e nos libertou. Quando Jesus veio e quebrou os grilhões que nos acorrentava e nos deu liberdade, nos fez sermos homens livres, entre parênteses, porque hoje nós somos servo dele, mas um servo que escolhe ser servo. Ser aquele homem do escravo da orelha furada, não quero mais ser livre, vem aqui e fura minha orelha com um suvelo, porque eu quero ser teu, eu quero ser teu servo, eu quero ser teu escravo até o último dia da minha vida. Sei que em momentos difíceis parece que a gente não consegue lembrar dos feitos do Senhor, das suas maravilhas, mas eu quero te encorajar nessa tarde de hoje a parar, refletir. Esquece um pouco o que tu está vivendo agora, a situação a qual parece que talvez o Senhor está se demorando, ou talvez até venha uma nuvem de pensamento dizendo não tem jeito. Para e pensa, talvez você vá ver lá no fundo do baú,
da sua vida com Deus, que você já passou por situações difíceis, já passou por situações talvez mais complicadas do que agora, e o Senhor sempre foi Deus nas nossas vidas. O Senhor sempre foi benigno, sempre foi amoroso, sempre foi cuidadoso, sempre foi fiel, sempre foi Deus nas nossas vidas. E independente dele vir mudar a situação que agora a maioria de nós talvez precise que mude ou não, ele já fez o suficiente. Ele veio e quebrou os grilhões que nos acorrentavam. Ele nos salvou, ele nos libertou, ele deu o maior prêmio que qualquer um de nós precisávamos. Ele nos deu salvação. Ele nos deu aquilo que ele promete em o Evangelho de João, capítulo 10, que ele diz que veio para dar vida e vida em abundância. Que nós possamos continuarmos sendo gratos pelo Ebenezer. Sim, esperando as coisas que ele ainda vai fazer, porque eu sei que ele vai fazer. Como Jó, ele fala em um momento da sua vida, sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele vai se levantar. Como ele vai fazer? Isso é o que menos importa. O que importa de verdade é que ele é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, e que por fim se levantará. Jó, depois de todo o livro de Jó, de toda a situação que ele viveu, e chega no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó, depois de Deus vir ali, pum, em Jó, tipo, cara, você sabe quem eu sou de verdade? Jó chega no capítulo 42, verso 5, e até ele relata: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas no versículo 1 e 2 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Jó, ele compreende, que declara: sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser mudado. A gente costuma muito falar que Jó falou que antes conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, meio que com a ideia que isso foi depois que Deus operou o milagre. Estamos enganados. Jó declarou esse entendimento, que agora os olhos dele via, antes que Deus fizesse qualquer coisa, porque se você pegar o capítulo 42, você vai ver que só depois depois de Jó reconhecer que Deus tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser mudado, e que antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora os seus olhos o via, só depois de Jó reconhecer o senhorio, o poder de Deus, foi que Deus operou um milagre na vida de Jó. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.